Renascença. Está aqui, está muito bem, muito boa tarde. Esta tarde eu estava a falar com os meus colegas na rádio e eu estava a perguntar-lhes que profissão queriam ter quando eram pequenos. Bom, as respostas foram algo repetitivas. Bateu-se muito a resposta de bombeiro, revisor de bilhetes de autocarro, polícia, veterinário, professor ou enfermeira. São os pedidos assim mais no top dos meus colegas aqui da rádio. Mas estamos a falar de há 30 anos. É que hoje em dia, eu obviamente já fiz essa pergunta ao meu filho e aos meus sobrinhos e eles respondem youtuber e programador e inventor de jogos de computador. Ou seja, os tempos são definitivamente outros. E essa apetência tão grande hoje em dia que já existe em Portugal uma escola que ensina crianças desde os 7 anos a, por exemplo, programar computadores. Eu quero muito entender este fenómeno. Não só eu, como os pais aqui da rádio, estávamos a discutir isto numa reunião que temos sempre antes do programa, e entender este fenómeno de rádio. Carlos Bastos, que é também pai e que tem muita curiosidade em saber como é que pode pôr os filhos a pegar nos gostos que têm e fazer algo de útil, não é? Com estas coisas todas. O Pedro Teixeira vem aqui falar-nos desta escola que existe em vários pontos do país, que se chama Happy Code. Pedro, com 7 anos já temos crianças a querer entender linguagem de programação. É impressionante, Pedro. O que nós temos realmente é crianças que gostam de jogar. Gostam de jogar e querem criar os seus próprios jogos também. Ou seja, elas não sabem se querem ser programadoras, não sabem se querem já programar, sabem sim que querem criar. E nós ensinamos as crianças a criar os seus jogos através da programação. E com isso vão aprendendo, e aí sim, a programar. Mas isso, estamos a falar de algo super difícil, porque vocês falam de programação, por exemplo, Java. Não é, não sei, eles são pequeninos. Obviamente que Java não ensinamos a crianças de 7 anos, obviamente. Não, começamos sempre com linguagens, as chamadas linguagens visuais. O que é que são as linguagens visuais? São linguagens que simulam o que é o código informático, mas de uma forma mais simples. Ou seja, um bloquinho que tem uma instrução junta-se com outro bloquinho que tem outra instrução. É irrelevante a sintaxe, é irrelevante se tem vírgula, se tem parênteses. E essa parte está posta de parte. Mas, Pedro, o que é que se passou nos últimos 30 anos para de enfermeiro e bombeiro passarmos a youtubers e programadores? O que se passou foi uma revolução digital que este mundo tem, ou que estamos a viver ainda. Revolução essa que nós que somos uma geração já anterior e que não vivemos quando éramos pequenos, não queríamos ser programadores porque isso era algo esotérico, mas hoje em dia tudo o que nós vemos, tudo o que nós tocamos tem alguma coisa de código. E não estou a falar apenas dos telefones que toda a gente tem e que todos os dias, e se o perde e se deixa em casa já não sabe o que fazer à vida. Estamos a falar de tudo o que nos rodeia tem código informático. E as crianças mais pequenas, que são chamadas já nativas digitais, que já nasceram neste mundo. Muito mais intuitivas que nós, por exemplo, não é? É muito mais normal para elas tudo o que é tecnologia. Elas não têm que aprender uma boa parte das coisas que os mais velhos têm que ainda aprender ou reaprender. Tanto que para nós é assunto e para elas não. Nós estamos a transformar isto num assunto que de facto não é assunto. Pedro, o que é curioso sobre ti é que tu és pai, tu não tens nada a ver com informática, só que és pai. Eu gosto da área, mas não sou da área de informática, não. E na verdade, a razão para ter lançado a Happy Code aqui em Portugal, ainda nasceu há cerca de 1 ano, foi realmente porque queria algo para o meu filho e não encontrei em Portugal algo como o que eu queria. No fundo, que ele aliasse o gosto que tem pela área digital por alguma coisa útil. Bom, o que vocês ensinam é muita coisa, vamos querer saber ao pormenor mais à frente, mas uma das coisas é ser-se um bom youtuber. É fácil ensinar-se a ser-se um bom comunicador, é isso que vocês também ensinam, não é? Sim, ser youtuber tem muito que se liga, não é apenas criar um canal de YouTube, que todos conseguimos fazer em 5 minutos, e pôr lá uns vídeos. Tem muito de qual é a nossa própria marca, de que forma é que queremos comunicar. Então espera, não conte já, porque eu queria deixar aqui um aviso. Quem tem filhos, e tenho a certeza que se os têm destas idades vão querer com certeza escutar as tuas palavras, Pedro. Já a seguir o Pedro vai ensinar-nos alguns truques para se melhorar um canal de YouTube. Pode ser? Então já cá voltamos.
Ora bem, então vamos lá falar deste assunto que interessa tanto às crianças de Portugal e não só, também aos pais. Pedro Teixeira vem falar-nos da Happy Code, desta escola que existe em vários pontos do país. É muito fácil encontrar, é só, enfim, escrever no Google Happy Code e ver todos os sítios de Portugal onde existe uma escola destas e onde se podem aprender várias coisas, por exemplo, programação, a ser-se um bom comunicador no YouTube, a fazer melhores vídeos, por exemplo, e muitas outras coisas, até porque há aulas de verão, ou seja, workshops, e depois há 5 cursos que duram o ano inteiro. Passe por lá para se informar. A pergunta que faço, Pedro, é a seguinte: nós temos de facto crianças que hoje em dia não conhecem ninguém de televisão, ou seja, as pessoas da televisão que para nós eram relevantes, para elas já não são. O que é relevante é, por exemplo, um youtuber português que tenha milhares de assinantes. Ou seja, o fenómeno do YouTube chegou e vai ficar, com certeza. E temos muitas crianças cujo sonho é ser youtuber quando crescerem. E então, para estas crianças, que acredito que nos estão a ouvir agora, através da Renascença, o que é que tu tens para dizer? Como se fazer um bom canal de YouTube? Ok. Eu creio que não há uma resposta única para essa Para questão. essa pergunta, sim. Mas há alguns pontos que são essenciais. E se nós olharmos mesmo aos youtubers mais famosos, muitos deles não têm milhares, têm milhões de visualizações e de assinantes. Estamos a falar realmente de uma escala muito grande. Todos eles têm uma marca criada. Os seus assinantes sabem. Ou seja, marca, tu queres dizer personalidade? Ou algo que os distingue? Algo que os distingue. E o que os distingue pode ser, quer o logotipo do próprio canal, mas a forma como comunicam, especialmente. Que vem desde a forma como abrem o vídeo, o tipo de vídeo que fazem. Isso é uma marca. Ou seja, ser um bom youtuber não é só fazer uns vídeos e colocar no YouTube. Isso todos fazemos, eu também faço. É encontrar uma linguagem própria. Encontrar uma linguagem própria e o ideal é para encontrá-la com algo que nós gostamos de fazer e, portanto, algo que é um interesse que temos. O que é um típico novo youtuber? Tem um gosto, pode ser um gosto de jogos, um gosto de alguma arte. Sim, brinquedos, o que for, não é? O que for, e quer comunicar com outros que tenham o mesmo interesse e comunica o gosto dele e até o desenvolve. Tem uma parte também boa de incentivar e motivar ao desenvolvimento de hobbies, mas comunica com pessoas ou com crianças geralmente, que têm os mesmos gostos. Como é que se comunica com essas pessoas? Aí é a marca de cada um. Mas para além disso, o que é que vocês ensinam? Porque vocês vão para além disso. Sim, obviamente. A imagem. Há aqui 2 áreas essenciais que também ensinamos para além disto. Uma é como atuar a nível digital. Aqui falamos de um tema que até é muito caro aos pais. Estamos a falar de segurança, estamos a falar de direitos de autor, Isso é importante, estamos a sim, falar claro. de direitos de imagem e de cuidar da imagem, especialmente quando falamos de crianças. Okay? Eu tenho uma pergunta, por exemplo, Pedro. Uma criança de 12 anos é menor, obviamente, Sim. e muitas vezes não está preparada para o que é o mundo. E tem um canal de YouTube e abre essa conta para o mundo e começa a receber mensagens de pessoas que nunca viu na vida e não conhece. Como é que se pode lidar com isso? Ok. O curso em si lida com este tema, no fundo, como devemos, ou como as crianças devem lidar com os comentários, que é especialmente mau se forem críticos, não é? Para uma criança mais pequena. E falamos também de outro tipo de perigos. Caramba, Sim. são pessoas que não sabemos quem são, não é? Exatamente. Portanto, a parte de segurança e de cidadania digital Também é uma parte essencial. A outra é a parte, vamos dizer, mais técnica. Quando dizemos técnica, falamos em pré-produção de vídeos, em cortes, em como melhorar o som. Ou seja, algumas técnicas que não são muito complexas. Nós estamos aqui a falar, porventura, de cursos que em YouTuber em uma semana dá-se o curso, é essencialmente curso de férias. Ora bem, então já temos programação e já temos youtuber. Uma pergunta que eu tenho para fazer, Pedro, que é: os pais realmente estamos preocupados com o número de horas que ocupa os nossos filhos na internet, no YouTube, a jogar. E agora com esta escola a preocupação vai ser, quer dizer, ainda vão usar mais. Como é que se pode equilibrar o tempo gasto com computadores? Nós temos muito essa questão por parte dos pais e eu, enquanto pai, tenho a mesma questão, ou seja, não me coloco fora disto. Eu diria da seguinte forma: o que nós pretendemos não é nunca que as crianças e os jovens estejam mais tempo à frente do ecrã, mas que usem esse tempo de uma forma útil ao invés de ser uma forma passiva, ou seja, transformarem-se em ativos digitais versus passivos digitais. Este é um dos pontos.
a outra vertente, que é então a quantidade de tempo que estão à frente do ecrã. Aqui, mais do que o tema essencialmente ou unicamente digital, falamos do tempo de educação, ou seja, fazer ver que há um tempo para tudo e há até às X horas o filho ou a filha poderá estar online, mas depois disso já não deve estar. São regras que se criam em casa. Pois isso temos que ser nós, os pais. Exatamente. Nós já cá voltamos. Falamos de Happy Code com o Pedro Teixeira, esta escola que ensina os nossos filhos a serem youtubers, por exemplo, ou então até programação de computadores. Bom, só mesmo para terminar, o Pedro Teixeira está aqui a representar uma escola que existe em Portugal, que dá cursos de verão, então cursos de ano inteiro, chama-se Happy Code e é a primeira escola em Portugal que ensina as crianças a mexerem como deve ser no computador, a fazer programação, a fazer melhor vídeos de YouTube. Oh Pedro, porquê é que as crianças gostam tanto de youtubers? O que é que se passou? A questão é, porquê é que não iriam gostar? Elas têm à mão, mesmo na mão delas, toda a escolha do que é que elas querem ver, quando querem, quantas vezes quiserem ver. Têm youtubers, no fundo, os seus ídolos, que são não muito diferentes delas, ou seja, conseguem se identificar com as personagens, não são alguém longínquo, alguém que faz o mesmo que elas fazem, e acabam de ver um vídeo. Se gostaram do vídeo, aparece-lhes 5 ou 6 outras opções de vídeos parecidos com aquele. E não sais dali. É uma descoberta constante. Claro, Como claro. é que elas não vão gostar? Mas há muitas crianças mesmo em Portugal que têm vontade de aprender coisas na Happy Code. Sim, assim, nós temos tido algum sucesso desde o início. Tivemos, só nestas férias de verão, cerca de 1.500 É muita gente. alunos já. O Pedro Teixeira é curioso porque estávamos a contá-lo aqui há pouco, é pai e decidiu, enfim, trazer esta escola para Portugal porque queria rentabilizar o gosto que o filho tinha por computadores e por jogos. Essa era a razão. Última pergunta que te faço. De facto, programar computadores com 7 anos é perigoso para uma criança ou é bom? Não, programar não é perigoso. Programar é bom. Mais do que aprender a programar em si, uma criança de 7 anos não vai ser, com essa idade pelo menos, programadora. Mas vai aprender toda a lógica de programação, vai aprender o raciocínio matemático que está por trás da programação, vai aprender a ser mais criativa. Porque, na verdade, a programação, Ana, é uma ferramenta, não é um fim nele mesmo. É uma ferramenta para criar algo. Para criar algo de uma forma muito sistemática, muito metódica. E isso cria e melhora a própria capacidade de raciocínio da própria criança. Obrigada. Pedro Teixeira veio apresentar a Happy Code, esta escola que existe agora em Portugal, é a primeira, existe há 1 ano e que ensina tudo isto aos nossos filhos. Muito obrigada, Pedro, e muitas felicidades para a vossa Happy Code. Muito obrigado. Tardes da Renascença com Ana Galvão.